Hebreus capítulo 10. Livro de Hebreus capítulo 10. No mês de agosto, que para muita gente é o mês interminável, não é verdade? Parece que agosto nunca acaba. Esse ano, agosto tem 5 domingos. Olha que beleza. Então para muita gente vai parecer que nunca acaba mesmo. Só que para nós não é o mês do desgosto ou o mês interminável, é o mês, pode deixar no tema por enquanto, que a gente vai aprender algumas verdades, como encarar problemas da vida. O tema desse mês é: se for para lutar, lute para vencer. Fala para quem está do seu lado assim: se for lutar, lute para vencer. Fala para quem está atrás, ele precisa ouvir isso aí, ó. Se vai entrar nessa, vence. Vai para cima. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 32 a 39. Vou ler com você. Versículo 32. Volta um slide aí, deve ter o 32. Aí, diz assim, deixa eu ler aqui no meu, isso, estou lendo para quem tiver com o aplicativo e quiser acompanhar, na Almeida atualizada, tá bom? Revista atualizada. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você pode ler o 39 comigo? Só o 39 está aqui no finalzinho. Você pode ler junto comigo? Vou contar até 3 e você lê comigo. 1, 2, 3. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Até aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, pelo privilégio que nós temos de estar na sua casa. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui, pelos aqueles que hoje começam oficialmente a fazer parte da nossa família, e nós oramos para que essa palavra venha de encontro ao nosso coração. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, a tua palavra é o alimento para a nossa vida, nós necessitamos dela diariamente, é por isso que agora nós nos assentamos para ouvi-la. Em nome de Jesus oramos, amém. Eu não sei você, mas esses últimos dias são dos dias mais estranhos que eu já vivi na minha vida. E olha que eu já tenho uma caminhadinha, não é muito como alguns, mas já são 39 anos, mas são dias estranhos, dias em que você não sabe o que vai ver, o que vai ter, e tanto política, economicamente, e tirando esse ambiente político econômico, que isso aqui interfere em certo ponto na nossa vida, não é verdade? É só você ir no mercado fazer compra. Se você faz compra, você sabe como isso interfere na nossa vida, né? Como também os relacionamentos são estranhos. A maneira das pessoas
se relacionarem são estranhas. Não é da mesma maneira como era antigamente. Todo mundo antigamente meio que se conhecia. Você morava naquele bairro ali, XYZ, sei lá qual é o bairro que você morava, você conhecia a Dona Maria da vendinha, o seu Joaquim da padaria, não era assim? O vizinho do cachorro, que tinha um cachorro que latia a noite inteira. Você tinha um monte de gente, características de relacionamento. Passava na rua, saía de manhã para o trabalho, estava lá todo mundo nos seus postos, ou saindo do trabalho, saía dando bom dia Zé, bom dia Maria, bom dia Josefa. Minha mãe conta que quando ela estava grávida de mim, ela trabalhava lá na Vila Matilde, na Caixa Econômica da Vila Matilde, e talvez por isso e ela conta isso porque eu gosto muito do Chaves, né? E ela fala assim que quando eu estava na barriga dela, que as pessoas iam no metrô comentando os episódios do Chaves, porque para você que é novo ou mais novo, o Chaves passava em horário nobre, e era tipo um evento, e as pessoas iam no metrô falando do episódio do dia anterior. Você viu o episódio de ontem do Chaves? Ele foi para Acapulco, você viu que terrível, quase que ele ficou para trás, até que o seu barriga foi lá e tocou aquela musiquinha tradicional. E veio o seu barriga e falou: Chaves, você gostaria de ir comigo para Acapulco? E ele fez o quê? Sai. E eu ia, e eu jogava. Vocês estão rindo porque vocês viram também, né? Pode aplaudir o pastor ator. Já mereço um lugar na peça de Natal, não mereço não? Já vou tomar o lugar do Juan. Então, era muito diferente. Hoje você entra no metrô, no ônibus, ninguém fala com ninguém. A gente não conhece ninguém da vizinhança. É um tempo muito estranho, não é verdade? E a gente acaba ficando sozinho. Antigamente era normal as pessoas compartilharem a vida. Às vezes o filho tinha um problema com o filho, ele falava com a vizinha: meu filho hoje subiu no telhado, hoje ele não vem, onde está esse moleque? Hoje ninguém fala de nada com ninguém, tem até medo, a gente não sabe. As casas aumentaram os muros colocaram fios elétricos ou aquela cortiça, né? Como é que é o nome daquele negócio? Concertina, câmera. E você não sabe se o vizinho que está do seu lado, ele não é de uma organização criminosa, eu vou abrir minha vida para ele. Filho dele deve ser uma pessoa terrível, e a gente ia para casa um do outro. A gente não confia mais em ninguém, isso vai deixando a vida solitária, as pessoas sozinhas. E essa prática vai fazendo com que a gente fique com gente cada vez mais deprimida, cheia de medo, crise de ansiedade, crise de pânico, síndrome de pânico, e todas essas dores que elas são dores desse tempo. Nunca teve tanta gente com depressão. Eu nem lembro quando eu era criança, muito porque, claro, não tinha os diagnósticos que nós temos hoje, mas muito por causa da condição que nós vivíamos. Falta sol, né? A vitamina D. Quem aqui já fez exame de sangue? E todo mundo aqui tem falta de vitamina D. E tem que fazer. E aí o médico, a primeira coisa que faz depois de fazer o exame de sangue é ir lá e te mandar comprar aquele bendito Adera de 150 milhões de reais para tomar no mês. Porque se você tem menos vitamina D, o seu humor ele fica pior. Então você precisa complementar a vitamina D para produzir os hormônios que vão te dar um melhor humor. Então as pessoas estão solitárias, deprimidas, sozinhas, e enfrentando as suas lutas sozinhas, enfrentando os seus problemas sem ninguém. E é tão bonito quando a gente está numa comunidade como a que a gente faz parte, que a gente vem aqui e ouve o testemunho da Alessandra, ou mesmo da Glória,
dizendo assim: olha, a Glória, eu vim de um país difícil, eu tive lá, eu estava agora lá em Roraima, e eu vi a quantidade de pessoas da nação dela, como elas estão enfrentando dificuldade na sua nação, e vindo para o Brasil. Isso é até engraçado, né? Eles estão saindo da Venezuela para vir para o Brasil, para melhorar a condição de vida. E eles chegam, às vezes, que foi o que trouxe dor no meu coração. Passou por mim uma mãe com 2, 3 crianças, e talvez a avó ou a sogra, a mãe dela ou a sogra, elas com aquelas 3 crianças. Eu fiquei pensando, gente, o que vai ser dessa família? Eu tenho filhos, sozinho numa nação diferente, sem ninguém. O que vai ser deles? Uma mãe e uma sogra, uma mãe e uma outra mãe, uma avó, sozinhas, 2 mulheres com crianças, numa nação diferente, tentando a vida. E se fosse em outra época, talvez essas pessoas seriam muito melhor acolhidas do que elas são hoje. Quando a gente era mais jovem, isso era normal. Quando há um tempo atrás, isso era normal. Elas vão lutar a vida delas praticamente sozinhas. Todo dia a gente vê isso. E não é difícil a gente encontrar o exemplo da Glória e da Alessandra, e glória a Deus que eles acharam uma igreja, uma família, um ambiente como nós, para encontrar gente como a gente, que vai ajudar a lutar, que vai dar força em momentos difíceis. Essa é a beleza da construção daquilo que nós estamos fazendo aqui. A igreja não é um lugar que a gente visita e vem aos domingos só para prestar um culto e ir embora para casa. Não faça parte de uma igreja que você não é conhecido. Não faça parte de uma igreja que ninguém que está à sua volta te conhece. É óbvio, irmãos, hoje na nossa comunidade nós temos mais de 800 pessoas. É difícil eu saber o nome de todo mundo. É difícil eu conhecer as pessoas. Eu estava aqui com a Maiara me ajudando para identificar o nome das pessoas, porque eu sou pastor e tem muitas pessoas. Mas se você faz parte de um pequeno grupo, todo mundo te conhece no pequeno grupo, não é, Alessandra e Kaique, que fazem parte de um pequeno grupo. Quando ela dá o testemunho da assistência e da rede do apoio, é o Gessel dela que dá assistência à rede de apoio. Recentemente nós ouvimos o testemunho da Isa com um bebê na apresentação, falando da importância dessa rede de apoio de Gessel, porque são pessoas que conhecem, que ajudam a gente a lutar quando a gente não tem força para lutar, que ajuda a gente a vencer quando a gente não tem força para vencer, porque inevitavelmente, gente, pode melhorar a economia, mudar o governo, e inevitavelmente todos nós vamos durante a nossa vida enfrentar lutas, e é a capacidade que a gente vai ter de enfrentar as lutas que vai fazer a gente partir para os próximos níveis da vida. Não tem jeito, se você está vivo, você vai lutar. Se você está vivo, você vai ter problema. Se você está vivo, um dia a notícia ruim vai bater na sua porta. Eu não sou um profeta do caos, eu sou apenas uma pessoa que conhece a realidade da vida. Em algum momento as coisas podem não sair como você planejou. Pode ser que você receba a notícia de uma enfermidade que você não imaginava. Quem aqui gostaria de receber a notícia de uma enfermidade? Ninguém, mas acontece. Ela chega. Às vezes os filhos não tomam as decisões que nós gostaríamos que eles tomassem. A gente ensina, a gente traz à igreja, às vezes eles tomam decisões diferentes. Às vezes a economia muda e o nosso salário passa a valer menos, e a gente tinha planejado uma vida com um salário, para um financiamento, uma compra de uma casa, e estava tudo certinho. Mas aí teve uma alta de $1, aí o dólar afeta os bancos, aí os bancos aumentam a taxa de juros, e aquele nosso orçamento que estava todo adequado, de repente ele vira de perna para o ar, e a gente já não sabe como lidar com isso, e está enrolado, e que em 2, 3 meses a dívida tomou conta da nossa vida. Eu estou falando alguma coisa que alguém aqui nunca viveu? Todos nós já vivemos isso, e nós vamos continuar a viver, mas a Bíblia nos mostra e nos ensina que nós vamos viver. Mas existe uma esperança para a gente que é cristão, que o mundo não tem. Agora tem um monte de gente em desespero, até crente, que não tem uma igreja como a nossa saudável, desesperado porque não sabe o que vai ser da nossa nação, desesperado que e agora o que vai acontecer, o mundo vai acabar, a economia, o dólar, o Trump, o Lula e etc, e está em desespero. E nós estamos aqui domingo pela manhã muito tranquilos, não inertes, não desesperar, não
sem ação, né, inerte, sem ação, mas apenas em paz, porque a gente sabe que o reino que nós pertencemos chama-se Reino de Deus, e o nosso governador é Cristo Jesus. Nós já vivemos dias difíceis, nós já vivemos dias bons, nós talvez voltaremos a ter dias difíceis, e depois talvez a gente tenha dias bons, e Jesus sempre estará em todos esses dias. É isso que faz a gente lutar em dias como esse, e sempre vencer. A diferença do crente para o não crente é que o crente ele perde batalhas, mas nunca guerra. O crente perde em algumas ocasiões, algumas batalhas da vida, mas no final da guerra, no dia final, na hora que tudo terminar, a gente já saiu vitorioso e a gente tem essa garantia. Talvez a gente de vez em quando se endivide, perdeu a batalha para o financiamento, perdeu a batalha para a organização, mas a gente sabe que no fim da vida, Jesus Cristo já pagou todas as nossas dívidas e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e lá no céu não há nenhuma dívida. Talvez a gente perca uma batalha humana para uma enfermidade, até morra doente, mas a gente sabe que ele levou na cruz do Calvário todas as nossas dores e a gente vai viver para sempre. Aliás, a glória e a esqueci. Oi? Não, a Glória e a Alessandra, desculpa. Falei agora delas e esqueci, desculpa, Alessandra. A Glória e a Alessandra acabaram de compartilhar algumas vitórias. Mas antes das vitórias vieram algumas derrotas, e depois das vitórias virão outras derrotas. Mas a decisão que elas tomaram hoje, vir aqui à frente, junto com os outros irmãos, e fazerem parte de uma comunidade, descer nas águas, no caso da Glória, garante a elas que essa vida não termina aqui, que ela é eterna com Cristo Jesus. E o autor de Hebreus é brilhante nesse texto, ao mostrar para a gente como nós, que estamos vivos, vamos lutar e lutar para vencer. Como que nós, que estamos vivos, devemos lutar e lutar para vencer. Veja o versículo 32, acompanha comigo que eu quero trazer 3 verdades para você hoje, para você lutar e lutar para vencer. Versículo 32 diz assim. Tem um slide escuro aí, só com o versículo que eu vou ler. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Veja que eu destaquei ali, eu até esqueci de destacar nos outros, mas nesse eu destaquei. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta. E deixa eu te abrir um parênteses antes de continuar, porque o autor de Hebreus ele está falando assim, lembra dos dias anteriores, em que depois de iluminados, e a expressão iluminados é uma mesma expressão que ele vai usar lá no capítulo 6, que significa serem salvos. A iluminação aqui no caso é receber a salvação. Então eu estou falando de gente que precisa ser lembrada, mesmo depois de serem salvos, de reconhecerem Jesus como seu Salvador, serem batizados, serem recebidos, que estavam diante de luta. Então mesmo depois da salvação, de receber Jesus, de fazer parte de uma comunidade como a nossa, eles estavam enfrentando lutas. E ele diz, mesmo depois, em que depois de iluminados, foram sustentastes grande luta e sofrimento, foram expostos como espetáculo, tanto de opróbrio, humilhação, quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Olha o que o autor de Hebreus está falando para eles. Gente, vocês receberam Jesus, e mesmo depois de receber Jesus, enfrentaram lutas, tribulações, foram expostos à vergonha e humilhação, como aqueles que vieram antes de vocês também passaram. Como Jesus Cristo, Pedro, Paulo, os outros apóstolos, Estevão, o primeiro depois de Jesus, sofreram as mesmas humilhações e opróbrio, as mesmas vergonhas, os mesmos problemas, as mesmas lutas, porque não somente vocês se compadeceram dos encarcerados, como também aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Olha o que ele está falando, vocês enfrentaram não apenas a luta, como vocês viram gente presa e falaram assim, nós estamos ao lado de vocês, presos,
nós sentimos a sua dor, nós temos empatia com vocês, nós nos aproximamos dessa dor, e por causa disso os seus bens foram tomados. Os seus bens entraram nas casas e roubaram as casas, pegaram os bens, sofreram na sua própria vida a pena daqueles que estavam presos. Mas aí ele termina com uma frase que para mim é especial. Ele fala assim: porque vocês sabiam, vocês tinham ciência que esses bens, que esse sofrimento, que essa dor, que tudo que vocês estavam participando nesse momento eram muito pequeno, porque aquilo que vocês tinham lá no céu era superior àquilo que vocês tinham aqui na terra. Aleluia! Olha que o autor de Hebreus está falando assim: olha, se lembrem que vocês já tiveram dias ruins, venceram os dias ruins, e depois de vencerem os dias ruins, reconheceram que tudo que tinham não se comparava àquilo que estava preparado para vocês no céu pelo próprio Senhor Salvador Jesus Cristo. Vocês já tiveram vitórias antes dessas, é o que na prática o autor de Hebreus está dizendo. Ele está falando para a gente que nesse momento está sofrendo, que está em dor, que está em luta, que no meio da dor isso acontece com a gente. Quando a gente está com uma dor, a gente se esquece de tudo que aconteceu antes. Tanto que eu falo para as pessoas assim: ninguém pode reclamar da dor do outro. Às vezes quem topou o dedinho numa mesa sabe que dói demais. Aí o outro fala assim, às vezes o outro está com uma dor maior, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, fala assim: não se compara a dor que eu estou sentindo. Não, calma, cada um com a sua dor. Eu sei o tamanho da minha dor. Você não pode julgar o tamanho da minha dor só porque você está com uma dor diferente, que a dor é pessoal. O que às vezes para alguém é terrível, para o outro não é. E o que às vezes para o outro é algo pequeno, para o outro é terrível. Porque é uma dor muito pessoal, está ligado às experiências pessoais, à vida, aquilo que ele passou. Meu pai conta a experiência de uma viagem dele que ele fez quando estava em Rondônia, que ele passou 5 dias comendo farofa com frango, porque não tinha dinheiro. Toda vez que ele conta, ele chora. Aí às vezes eu já ouvi essa história umas 532 vezes, não tem uma vez que eu não ouvi ele falando e chorando dessa história. É bispo, está curado, ele não sente dor daquilo, mas toda vez que ele lembra, vem aquela memória daquele momento, e ele chora. Pode parecer, e às vezes eu fico olhando e falo assim: pô, eu conheço ele há 39 anos e ele continua chorando. E é normal eu olhar como um ser humano falha e às vezes até julgar: por que o senhor está chorando de novo? Mas quando eu tinha 12 anos, eu cortei a perna daqui a aqui. O pastor Davi estava lá nesse dia, alguns irmãos deviam estar lá, eu não sei quem, mas o Davi eu sei porque ele me tirou do meio do mato. E eu cortei a perna num arame farpado, daqui até aqui, lá no Monte Hermon. Eu saí do mato, a perna ensanguentada, Davi me pegou no colo, me levou lá pro restaurante, né, pro refeitório. Quando cheguei no refeitório, meu pai estava lá, ele colocou em cima de uma cadeira, de um banco de madeira. E o que aconteceu? Eu fui buscar a bola no mato, atropelei o arame farpado, cortei. Aí ele: Davi, vai lá, pega vinagre, álcool e metiolate. Calma. Eu tinha 12 anos. 12 anos, nem 12, eu tinha 11, que foi em fevereiro de 98, quando a gente chegou aqui. Aí ele pegou, colocou tudo na mesa, porque meu pai é masoquista, né? Ele colocou na mesa assim, ó, vinagre, álcool, metiolate, e falou o seguinte para mim: vou passar primeiro o vinagre para desinfetar, depois o álcool para matar o que acabou, por último eu vou apertar, passar o metiolate, porque não vai dar para chegar lá no hospital, você vai perder muito sangue, e vou amarrar isso aqui, e você não vai chorar porque você é homem. Eu chorei, irmão. Aqui assim, ó, caía aqui a lágrima, mas eu chorava assim, porque eu tinha um medo de apanhar. Eu sabia que se eu chorasse eu ia apanhar, então eu preferia chorar em silêncio que chorar apanhando. Aí tu vem pra mim chorar porque tu não comeu 4 dias frango com farofa? Ah, vira homem, rapaz.
Mas não dá para medir a dor do outro pela minha dor. Não dá para falar que o outro sofre menos ou mais pelo que eu sofro. Cada um sofre na sua medida de sofrimento. Mas a verdade é que, e nesses dias de sofrimento, quando a gente está no sofrimento, a gente sente dor, a gente às vezes se enclausura, a gente fica solitário, fica sozinho, e esquece que já tiveram dias piores, que já tiveram momentos muito piores do que esse que a gente está vivendo. Às vezes a gente pensa assim, a gente aqui na tenda às vezes vive isso, porque a gente está na tenda, aí às vezes está calor, às vezes está frio. Mas lá embaixo também era calor, eu quero lembrar você, porque o ar-condicionado não dava conta da gente lá embaixo. Quem lembra disso aí? Mas a gente esquece, nossa, é tão quente aqui, tomara, a gente viria voltar lá para baixo, porque lá tem ar-condicionado. Não, calma, lá também era quente, era tão quente quanto, às vezes até mais, que a gente ficava apertado. Só no frio que era um pouquinho melhor, porque aí a gente estava tudo grudadinho, mas aí as pessoas faltam no frio, ficava vazio, ficava frio igual. Então é isso, a gente precisa, quando os dias são ruins, lembrar dos dias anteriores, que nós já vencemos batalhas maiores ou iguais àquelas que nós estamos enfrentando agora. Não se permita no dia da dor se esquecer das vitórias que você já teve. Não se permita no dia da dificuldade de lembrar ou de se esquecer daquilo que Deus já fez e que te conduziu a dias como esse. Por isso o autor de Hebreus está falando assim: lembre-se, porém, dos dias anteriores, porque no dia da luta a gente não pode perder a memória, e a gente precisa lembrar que nós já tivemos vitórias anteriores a essa. E deixa eu abrir um parênteses, tem gente que esquece muito rápido de como a vida dele estava desgraçada há 6 anos atrás, há 5 anos atrás, há 4 anos atrás. Se, irmão, você tiver problema com memória de como era a sua vida antes, fala comigo, eu te lembro algumas histórias, porque às vezes a pessoa se esquece, a igreja mudou, o pastor está diferente. Estou diferente não, e graças a Deus que eu estou diferente, que você estava diferente. Eu lembro bem quando você chegou aqui, eu lembro bem como era a sua vida quando nós chegamos. Tinha gente endividada, gente problemática, gente que estava sem esperança. Os filhos aqui não tinham um adolescente, um jovem na igreja. E olha que maravilha, quanta gente, quanta vez mais chega. Eles estão aí, estão casados, tem gente que está até namorando. Eu vi ontem, o Instagram sempre denuncia, não é verdade? Deus está falando. Eu não falei nada. Postou, está postado, não é? Postou mãozinha, coraçãozinho, está namorando. Olha lá, se denunciando lá. Ele falou: o que? Minha irmã casou, eu vou arrumar um namoro logo, eu que vou ficar sozinho, nada. O problema era você, Bia. Léo tem que pagar mais para o Léo, viu, Guilherme? Aí, ó. A gente esquece de como a nossa vida era antes, e a gente precisa lembrar que Deus já nos tirou de lugares muito piores do que aqueles que nós estamos enfrentando hoje. A memória de dias anteriores é a motivação para as vitórias do futuro. Aleluia! Fala isso para quem está do seu lado. Lembra aí de onde você já saiu? Quem se lembra de como venceu encontra força para vencer de novo. Nós já pagamos dívida, nós já compramos, nós já vivemos dias muito difíceis, irmãos. Todo mundo que está aqui há 5 anos atrás estava dentro de casa de máscara, em casa, pensando: eu vou morrer, eu não vou sair de casa, nunca mais vou ver meus netos. Você está vivo, irmão, está num culto dominical, o pastor Davi falou: abraça, irmão, você abraçou, sem máscara e tal. E ó, deixa eu dizer, tem muita gente aqui que nem tomou vacina e está vivo. Eu tomei porque eu fui obrigado para viajar, senão eu não tinha tomado não. Fiquei bem toda a pandemia sem tomar vacina. Tomei a vacina, fiquei ruim. Que loucura é essa? Você está bem sem vacina e ficar ruim com vacina. Loucura, né? E esse é outro assunto. Então lembra que você já venceu. Fala para quem está do seu lado aí, lembra que você já venceu. Você já foi solteiro e está casado.
Ah, minha mulher, meu marido, é tão difícil, a vida a dois é pior sozinho. Ah, meus filhos estão me dando trabalho. Quando era criança dava trabalho, acordava de madrugada. Ah, minha economia, tá difícil, mas ontem estava no McDonald's. Calma, eu vou escrever um livro só com essa frase aqui, eu estou guardando, que é: relaxa. Fala para o irmão que está do seu lado: relaxa, mano, relaxa, calma. Aqui, ó, calma. Segundo, olha o versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem galardão, grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Palavra que está ali traduzida como confiança, você vai pegar algumas outras versões, vai aparecer ousadia, porque esse é o sentido. Talvez a gente leia confiança ali e pense em algo interno, uma confiança aleatória, mas não é mais que confiança interna, é uma confiança externa, é uma confiança destemida, é ousadia, é ter capacidade de dar passos ousados. E agora você lê sobre essa perspectiva, ele fala assim: não abandoneis, portanto, a vossa ousadia, porque quando a gente está no meio da luta, a gente às vezes perde a ousadia, não é verdade? A gente que sempre dava passo de fé, quando a gente está no meio do problema, a gente fala: será que eu dou? Mas a gente já deu passos maiores, a gente já fez outras coisas malucas e agora a gente está com medo. Calma. E ele fala: não abandone a ousadia, porque toda ousadia, isso aqui para mim é maravilhoso, que é uma palavra de ânimo para o meu coração. Toda ousadia é recompensada, porque onde você está vendo aqui, ela tem grande galardão. A gente pensa no galardão crente, né? Que toda vez que a gente vê galardão, a gente imagina que é só o lado do céu, mas não é só o lado do céu. Galardão é recompensa. A palavra grega, ela significa literalmente o pagamento justo de um salário. Então significa assim: quem é ousado recebe o seu pagamento do salário da ousadia. A ousadia te paga com um salário, e o salário dela é justo. A ousadia nunca será injusta. A ousadia não deve ninguém. Quem luta com ousadia nunca fica em dívida. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Olha, pode continuar ousado, porque essa ousadia vai pagar, vai te dar o salário devido. Você vai ser recompensado por ser ousado. Agora, eu nunca vi um covarde sendo recompensado. Qual é a recompensa do covarde? A história não conta a história. A história não escreve, não fala de covardes. Pelo contrário, ela exalta a gente que morreu sendo ousado. Olha o feriado de Tiradentes. Tiradentes morreu, gente. Não foi? Joaquim José da Silva Xavier. Ele morreu. E a gente celebra a morte dele. Se você é gaúcho, tem um feriado Farroupilha. Eles perderam a guerra, e todo ano eles vão lá celebrar a derrota. Não é a derrota, é a ousadia, é a coragem, é a capacidade de enfrentar o desafio, mesmo diante do inimigo. É o Tiradentes que foi enforcado, mas abriu as portas para a libertação, para a independência da nação. A gente celebra 21, Tiradentes é feriado, mas não é 22, o descobrimento. Porque o descobrimento é para a escravidão e o Tiradentes é para a libertação. É ousadia, ela recompensa, a história recompensa a ousadia. Ela nunca vai deixar um ousado sem o pagamento, mas o covarde fica sem pagamento. E isso vale para a vida comum, mas vale também para a nossa fé e para a nossa esperança. Porque a gente enfrenta desafios, a gente enfrenta as lutas, mas ser covarde ou retroceder
não o retrocesso estratégico, porque às vezes você dá um passo para trás estratégico. Você vai pensar, a Bíblia fala do passo para trás estratégico. Quando Jesus fala sobre o discipulado, ele fala: quem é o construtor que, construindo, não vai antes fazer o orçamento para ver se vai dar certo? E aí ele usa o segundo exemplo de um rei sábio. Ele fala: qual é o rei que, percebendo que o inimigo tem muito mais soldados, não envia antes uma embaixada de paz para negociar a paz? O que é isso? Retrocesso. É retroceder estrategicamente. Ele percebe que se eu mandar o meu exército para a guerra, eu vou morrer. Então eu não vou morrer, eu vou trazer o meu exército, vou pedir paz, vou dar um tempo para depois seguir com a guerra. Faz parte da vida, em alguns momentos, retroceder estrategicamente para enfrentar posteriormente. O que não faz parte da vida cristã é, diante de problemas e lutas, entrar num ambiente de medo e nunca tomar um passo de fé. O meu chefe está perseguindo, e agora? Ora. O Brasil está, e agora? Economia, jejua, ora, vai pôr o joelho no chão. O meu filho, ele está me dando problema, vai orar mais, vai jejuar mais, vai trabalhar, vai enfrentar a luta, dê um passo de ousadia, caminhe mais. Eu estou endividado, dê uma oferta extraordinária, organize a sua vida, faça algo. O problema não pode fazer com a gente é nos paralisar. E o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: não abandone a ousadia, mesmo em dias difíceis. Não tenha medo, seja ousado, porque todo ousado recebe coragem. E aí vem o segundo princípio importante para a gente, que é lutar com coragem. Lutar com coragem demanda ousadia, é enfrentar o presente que nós temos na nossa diário, é o presente diário com ousadia. Eu não sei se você percebeu, mas o autor de Hebreus está usando os tempos verbais para uma construção. Ele fala do passado, para se lembrar do passado, das vitórias que você já venceu, e agora ele fala do presente para dizer assim: encare o presente com ousadia. Eu estou falando para a gente que hoje chegou aqui, eu não tenho noção do tamanho do problema que está enfrentando. Eu não tenho uma bola de cristal, e Deus não dá esse dom de liberar palavras proféticas e de conhecimento a todas as pessoas. Em alguns momentos ele fala, a principal maneira e a principal palavra profética que Deus nos dá é a Bíblia, e essa palavra que eu estou ministrando aqui agora. Essa é a única revelação, diga-se de passagem. Você está numa igreja metodista wesleyana, não existe dom de revelação. Revelação para a gente é a palavra de Deus. Essa é a única revelação que foi dada por Deus. O que nós temos é o dom da palavra de conhecimento e da palavra de sabedoria. E não é todo momento que Deus dá essa palavra para a gente, porque em todo momento nós temos a Bíblia como revelação de Deus, palavra profética dada pelo próprio Deus, dizendo para a gente assim: encare os problemas com ousadia, que você vai ser recompensado. Aleluia. E se você entrou aqui nessa manhã sem saber como lidar com o próximo passo, como lidar com essa luta, como enfrentar esse problema, Deus está falando por meio da palavra para você: ouse dar o próximo passo, tenha coragem, lute com coragem. Eu sempre fui muito pequeno mesmo. O pessoal mais antigo vai lembrar. E quando eu cheguei em São Paulo era muito diferente de Rondônia. Rondônia, todo mundo era bonzinho. Em São Paulo as pessoas não eram bonzinhas, não. Quando eu fui para a escola, tinha uns meninos lá que eles não eram legais, não. E eu aprendi a não ser legal. Eu não ia entrar em briga com ninguém, porque eu não podia. Mas eu precisava de alguma maneira me defender. Meu pai me deu 2 estratégias. Ele falou: primeira coisa, você vai procurar o cara maior da sala, o maior de todos, e todos os trabalhos você vai fazer com ele. Porque eu não era grande, mas era muito inteligente. E aí eu ganhei um parceiro. Normalmente o grandão não é tão inteligente. Olha para o grandão que está do seu lado aí.
A Kátia apontou pro Douglas ali. Brincadeira. Mas na escola não tem esse estereótipo? O pequenininho inteligente e o grandão que bate em todo mundo. É só ver um filme, gente, tá lá no filme. Então, eu arrumei um grandão que é meu amigo. Pode ver, eu sou amigo de um monte de lutador de jiu-jitsu aqui. Arrume encrenca comigo. Tá lá o Ivan, faixa preta, tá ali o Dodge, faixa preta. E à noite vem uma galera de faixa preta aí. A Maria, que é pequenininha, que é a braba, não vem hoje, que vai lutar no UFC Fight Pass. Inclusive, se você quiser orar lá pela nossa irmã que vai lutar hoje para o Brasil todo, mas no UFC Fight Pass, no BJJ Clubs. Então, eu tinha que fazer isso. Segundo, outra coisa que meu pai me ensinou: grita alto, fala alto, porque eles vão achar duas coisas a seu respeito. Primeiro, que você manja de alguma arte maluca, ou que você é maluco. Então, quando acontecer alguma coisa, eu já falo: vamos, pega aí, me segura. E eu tinha uns amigos que seguravam. Por exemplo, o Éder, o irmão da Lili. Nossa, o que o Éder entrou em briga por minha culpa. O que ele me defendeu em briga, vocês não têm noção. Porque eu nunca fui muito forte, mas eu era corajoso demais. Esse é que era o problema. Porque, irmão, já que você vai lutar, pelo menos faz barulho, tenha coragem. Porque não é feio ter coragem, feio é ser covarde. Feio é ter um problema no casamento e falar: acabou meu casamento. Bonito é você lutar até o fim pelo casamento. Coragem. Feio é você descobrir uma enfermidade e falar: eu vou morrer, a minha vida acabou, eu tô doente, o médico disse que meus dias acabaram. Isso é feio. Bonito é o médico falar assim: você vai morrer. Você fala que eu vou morrer, mas eu vou lutar até o fim, e se Deus quiser Ele vai me curar. Se eu fui no hospital visitar uma das nossas irmãs, o médico já falava para ela: você vai morrer. Eu falei: você vai morrer não, você vai viver, e nós vamos mostrar para eles aqui, para todo mundo, que Deus cura. Irmão, se já está morto, o que eu perco fazendo isso? O que você perde lutando? Se já está acabado, então vai para cima. O máximo que vai acontecer é dar certo. Tipo o Luiz, tem 20% do coração, vai morrer. Lembra? O Luiz talvez não lembre, mas a Vera lembra bem. 20% do coração, não vai sair do hospital. Eu falei assim: Luiz, é o seguinte, eu estou vindo aqui, eu vou ter que viajar, eu vou voltar lá na sua casa, que você vai sair desse hospital curado em nome de Jesus. E tá o Luiz aí, ó. Irmão, porque já que você vai enfrentar o problema, coragem. E eu vou falar porque eu não tenho medo não. Eu fui lá no hospital, na Leia, o médico diz assim, ela está ouvindo aí porque eu sei que ela ouve, o médico falou assim: não tem jeito. Eu falei: relaxa, porque tudo que a gente precisa é um não tem jeito. Quando os médicos falam não tem jeito, é a hora que Deus entra e fala: agora é comigo, tem jeito. Coragem. Que, irmão, a covardia não te faz vencer, mas a coragem faz. Eu nunca vi um covarde ganhar, mas eu já vi muito corajoso, pequeno, baixo, pobre, sem capacidade de ganhar, porque tinha coragem, porque foi para cima. Então cerra o seu punho, fala para quem está do seu lado assim: coragem, homem ou mulher. Sai desse lugar aí, sai dessa condição, sai dessa caverna, manda embora o medo e coragem. Coragem. Terceiro, olha o versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. E veja, você viu, eu falei para você ali antes que tem uma mudança de tempo, passado, presente e futuro.
Ó, aquele que vem virá e não tardará. Ele não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. O que o autor de Hebreus está dizendo e aplicando a palavra de Abacuque é o seguinte: você talvez ainda não esteja vendo, mas pode viver aquilo que no futuro já vai acontecer. Você ainda não viu a vitória, talvez, mas pode viver agora, porque a vida pela fé é a capacidade de viver no presente aquilo que a gente vai receber no futuro. É viver nessa estação, mesmo diante da condição problemática, aquilo que nós já sabemos que será recebido apenas lá na frente. E ele está falando: olha, o meu justo ele vai viver pela fé. E o problema é que se ele retroceder, eu não tenho prazer na alma dele. Então olha o que o autor de Hebreus está falando, é o seguinte: os justos eles vivem por fé, porque quem retrocede, eu não tenho prazer Deus não tem prazer na alma dele. E aí ele conclui trazendo para a primeira pessoa do plural, fazendo uma afirmação a nosso respeito. Veja o que ele fala: nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Aleluia. Ele está falando, ele está fazendo uma afirmação que é: olha, existem pessoas que retrocedem, que não vivem pela fé, que diante do problema recua, se amedronta, se entra num lugar de covardia. Mas nós não somos assim. Nós não somos os covardes, nós não somos os medrosos, nós somos aqueles que diante dos problemas avançam até o fim, conservam a sua alma, avançam mesmo que sangrando, avançam mesmo que chorando, avançam mesmo que diante da dor. Porque, irmão, diante da dor você tem duas escolhas: ou você continua mesmo sangrando, com problema, com dor, com luta, ou você recua e morre no caminho. Uma vez, quando o pastor Moisés ficou noivo da Renata e eu comecei a namorar a Késia, fui pedir para namorar para o meu sogro. Na volta, eu tenho uns primos que eles não têm o dom da direção, né? Então sempre que eu estou viajando, eu dirijo. E nessa oportunidade, eu ia dirigir. E aí um dos meus primos falou assim: olha, eu dirijo aqui um pouquinho, até a parada, você descansa e depois você leva até o final. Eu falei: beleza. 1 hora de uma viagem de 6 horas. E eu dormi. Eu estava dormindo sentado, depois eu deitei, o carro rodou, bateu em alguma coisa, eu não sei, eu estava dormindo. Diz ele, porque eu não lembro de nada, que eu saí do carro, que eu verifiquei se estava combustível saindo do motor, porque se está saindo combustível corre risco de explosão, que eu parei um caminhão, que eu liguei para a nossa família, que eu ajudei ele e a esposa a saírem do carro e que a ambulância me levou para o hospital. Eu não lembro de nada. Da hora que eu dormi até a hora que eu acordei no hospital, eu não lembro de absolutamente nada. Nada. É igual uma endoscopia. Nada. Quem fez sabe. Eu não lembro de nada. Ele falou tudo isso. Eu falei: caramba, eu sou bom mesmo, hein, cara. Eu desci do carro, eu olhei o combustível, eu abri o carro, eu aparei o caminhão, eu liguei para a família, tudo dormindo. Por isso que eu fiz mesmo, que se eu tivesse acordado eu não ia fazer não. Porque a gente é capaz de fazer coisas extraordinárias quando a gente está sob risco, sob perigo, quando alguém que a gente ama está em perigo. A gente é capaz de nadar horas,
Quem já viu histórias de pessoas que ajudaram outros a sair de um acidente e morreram? Porque a gente, diante do perigo, a gente tira força às vezes de lugares que a gente não tem. E é por isso que quando o autor de Hebreus está falando isso, ele sabe da condição humana. E ele fala assim: não recue diante do perigo, não retroceda diante do problema, viva pela fé, avance até o fim, dê o próximo passo, porque nenhum de nós, irmãos, nasceu para retroceder, todos nós nascemos para conservar a nossa vida até o nosso propósito. E quando eu digo isso, não é nenhuma palavra motivacional de coach, porque você não está num curso de coach, você está numa igreja. Esse é o único lugar do mundo que vidas são transformadas. Num trabalho de coach, as pessoas primeiro precisam gastar uma grana enorme, que é na igreja você não gasta. É o único lugar que transforma a vida de graça, chama-se igreja. Nesses lugares você precisa pagar muito dinheiro, eu sei porque eu fiz muito disso e eu vou até hoje. Precisa pagar muito dinheiro pelo conhecimento. O único lugar que te dão de graça chama-se igreja. E lá tem um monte de gente que faz e depois retrocede. O único lugar que continua ajudando pessoas deficitárias e problemáticas sem dinheiro chama-se igreja. Aqui a gente não abandona a gente no meio do caminho, mesmo que elas pequem contra a gente, porque nós não somos dos que retrocedem, nós avançamos até o propósito da nossa vida. O autor de Hebreus está dizendo isso. Nós não retrocedemos, nós vamos até o fim do propósito, mesmo que esse propósito seja enterrar o nosso irmão aqui na terra, na certeza que nós vamos encontrar ele lá no céu. Que às vezes, irmão, na nossa história e caminhada, talvez o propósito de alguém seja morrer para outros viverem, seja morrer para outros serem salvos. Mas se isso for dentro do propósito, isso não é covardia. Se tiver que morrer por alguém, isso não é covardia, isso é ousadia. Jesus morreu e não foi covarde. Jesus podia muito bem enfrentar todos aqueles homens que o prenderam. Podia ou não podia? Podia vencer todos eles com um estalar, com um sopro, com um piscar de olhos. Mas por que ele não fez? Porque a morte dele significa a nossa vida. Então ele morre para que a gente pudesse viver. Existe um propósito até na morte daqueles que morrem com propósito, daqueles que entregam a sua vida com propósito. E ele não retrocedeu, ele tinha a oportunidade de retroceder, ele podia muito bem dar um passo atrás. E ele fala isso: olha, Senhor, se possível passa de mim o cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele está ali dizendo para nós: olha, enfrentar lutas e problemas é difícil, mas se elas forem enfrentadas com um propósito em Deus, você vai ser mais que vencedor. Então lute com fé, não recue, vai até o fim, mesmo que o fim seja a morte. Fala isso para quem está do seu lado: avança, luta com fé, dá mais um passo. Não recue, mesmo que seja dolorido, mesmo que sangre, mesmo que seja problemático. Na vida cristã só tem dois caminhos: recuar e perecer, perseverar e vencer. E aqueles que perseveram vencem, aqueles que continuam vencem, aqueles que mantêm-se de pé vencem. Quando chegarem no céu, porque alguma recompensa talvez não seja recebida nessa terra, mas quando chegarem no céu ouvirão do Senhor assim: olha, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Você venceu, você venceu a distração, venceu o medo, venceu a perseguição, venceu os problemas. Você venceu. No fim, a garantia é que para aqueles que lutam com fé, eles vencem.
Se você está com uma Bíblia na sua mão, você vai olhar lá no capítulo 22 e 21 de Apocalipse, existe uma garantia, que nós desceremos com Cristo, a noiva de Cristo, a nova Jerusalém. Nós somos os vitoriosos no fim da história. Então continua. Fala para alguém que está perto de você, que precisa ouvir isso. Continua. Você precisa continuar. Eu acho bonito como, e a sequência do texto é espetáculo, porque o apóstolo, o autor de Hebreus, ele termina com essa declaração. Ele fala assim: nós, porém, não somos os que retrocedem, nós somos os que pela fé conservam a alma. E aí vem o capítulo 11 de Hebreus, que eu nem preciso ler para você, que começa dizendo: ora, a fé é a certeza de que existem coisas que se esperam, mas que não se veem. Hebreus 11 é a continuação, motivação para aqueles que perseveram. A fé é a continuação, é a palavra para quem persevera. Em meio à luta, em meio à dor, em meio ao problema, em meio ao desafio. É interessante que essa palavra que a gente traduz aqui como retroceder, ela tem o sentido de timidez, porque a timidez é o oposto da ousadia. Alguém fala assim: eu sou tímido. Na prática ele está falando: me falta ousadia. Por que você não foi lá falar com aquela garota que eu sou tímido? Falta ousadia na prática. Por que você não começou a sua empresa? Eu fiquei com medo. Falta ousadia. Por que você não falou com aquela pessoa? É porque eu sou tímido. Falta ousadia. E Jesus e a palavra de Deus está falando assim: nós não somos desses que são tímidos. Por que você ainda não veio fazer FL? Eu sou tímido. Nós não somos tímidos. Você não abriu a sua casa ainda? Eu sou tímido. Nós não somos tímidos. Você não está servindo ainda? Eu sou tímido. Nós não somos dos que são tímidos. Nós somos daqueles que são ousados, dão o próximo passo. Por que você não enfrentou esse desafio? Por que você ainda não foi no médico? A gente brincando ouviu essa semana: se eu vou no médico, toda vez que eu vou no médico ele fala que eu estou com um problema. E daí? Vence o problema. É que se eu vou naquele lugar, vão lembrar de quem eu era. Enfrenta isso. Se eu falar com o meu chefe, que ele vai dizer: vai para cima, ousadia. E se eu descobrir algo, descobre e vence. Porque nós não somos desses. Nós não lutamos com medo, com timidez. Nós lutamos para vencer. Se eu entro na luta, eu entro para vencer. Se entrar de frente para esse problema, entro para vencer. Se vai encarar, vença. Sai do ambiente sai de trás da pedra do recuo, sai de trás da desculpa da timidez, da falta de capacidade, e vença. Grita mais alto, dá o passo, vai até o fim. Mas todo mundo diz que eu vou morrer. Enfrenta. Você não é todo mundo, não é verdade? Sua mãe já dizia isso para você. Mas já disseram que não tem mais jeito, meu casamento está acabado. Quem disse? Enfrenta. Mas essa dívida é tão grande, pastor, nunca eu vou conseguir. Enfrenta. Você vai conseguir. Mas a minha família, é que você não conhece a minha família. Pastor, se você conhecesse a minha família, você veria que é difícil. Não é difícil. Ouse, lute. Porque se você for lutar, você precisa lutar para vencer. Quem aqui vai lutar para vencer hoje? Quem quer lutar, dar um passo de fé hoje, falar assim: eu vou entrar em guerras que eu estou procrastinando para vencer. Tem alguém que tem alguma batalha que está procrastinando aí porque ficou com medo e que precisa hoje dar um passo de fé e falar assim: eu vou vencer essa batalha, eu vou enfrentar aquela pessoa que eu precisava enfrentar. Tem gente que está há anos precisando, e agora
Essa é a parte que é o dom da palavra de conhecimento, deixando bem claro. Tem gente que está há anos aqui carregando mágoa de pessoas, porque não teve coragem de ir lá e falar: me perdoa. E o que está atrasando a sua vida é essa mágoa. O que está te impedindo de vencer é a mágoa. E tem que ter ousadia e coragem para chegar alguém que te feriu e falar assim: olha, eu te perdoo, ou eu preciso de perdão. E hoje Deus está falando para você, meu irmão, dê o passo, lute, vença. Porque se a tua guerra está travada, é porque está faltando passo para vencer essa batalha contra a falta de perdão. Que está andando com pecados escondidos há muito tempo e não tem coragem de confessar, chegar até alguém maduro e falar assim: olha, eu tenho errado, me ajuda. Que está faltando coragem para pedir ajuda, que até para pedir ajuda precisa ter coragem, precisa falar, ser corajoso para falar assim: olha, eu preciso de ajuda, eu preciso ser curado, eu preciso de terapia, eu preciso de ir no médico, eu preciso de dar um passo. Tem que ter coragem. O covarde tem medo de enfrentar os seus próprios medos, e o corajoso os enfrenta e vence. E eu não vim pregar hoje aqui para gente que retrocede. Eu vim pregar para gente hoje que vence, que não entra na batalha com medo, que entra com memória, que lembra que já venceu dias piores, que lembra que já encontrou gigantes enormes, que chega diante do Golias como Davi e fala assim: olha, eu já enfrentei leão e urso, e eu vou enfrentar esse incircunciso e vou vencer. Já venci. Hoje é dia de dar esse passo de coragem e fé, de caminhar para frente, de não recuar, de levantar a cabeça, de erguer os olhos, de parar de olhar cabisbaixo como quem tem vergonha do passado, das dores, e enfrentar e falar assim: eu vou vencer. Hoje é dia de lutar e lutar para vencer.